Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, no verso 11. Os amados encontraram, digam amém. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e o compadecido dele correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar a ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Levanta a sua mão, a Bíblia, para o céu e diga: Senhor Jesus. Abre a boca e fala com vontade. Diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz falar comigo. Diga: fala, Senhor. Mais forte, diga: fala, Senhor, através da tua palavra. Assenta, e aos que tiver razões para ser grato a Deus, você vai bater palma e dar glórias a Jesus bem forte. Para Jesus, palmas e glória a Deus. Isso, tá bonito, batendo palma, abrindo a boca e dando glória. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, o texto que nós lemos, sim, ele refere-se a uma família. E a parábola que Jesus vai contar e narrar, ela vai colocar em evidência, ou vai dar um destaque e ênfase
há 3 personagens dessa família. O primeiro personagem é um filho, que nós o chamamos de filho pródigo. O segundo personagem é o pai, o chefe desta família. O terceiro personagem é um irmão mais velho. Esses 3 personagens, eles retratam muito bem como funciona uma casa. Esses 3 personagens, eles exemplificam com muita riqueza de detalhes como deve ser o proceder. Eles nos ensinam, melhor dizendo, como deve ser o nosso proceder mediante aos nossos irmãos e mediante a nossa família. De um lado nessa história está um filho mais moço. Ele vai ter no seu coração um desejo de sair da casa do pai. Ele vai ter no seu coração um desejo de ir viver as aventuras que ele imaginava ser prazerosa, viver as aventuras que ele imaginava poder trazer uma suposta alegria para ele. E qual é a estratégia dele? Ele vai chamar o pai, vai dizer: pai, olha, eu sei que eu tenho direito em uma parte de todos os seus bens, então eu quero que o senhor dê a mim, coloque na minha mão a parte que me cabe por direito. Eu quero que o senhor me entregue. Logo, este pai, que não tinha nenhuma obrigação de fazer em vida o que ele fizera, entregar a herança, se podemos assim dizer, para o filho, ele não vai se recusar em atender o desejo do seu filho. Ele vai pegar a parte que ele entende ser direito do filho, entrega na mão deste filho, para que este filho faça como bem entender. Este filho, passados-se alguns dias, ele vai pegar tudo que o pai deu a ele, e o que ele vai fazer? Vai-se embora. Ele vai viver aquilo que ele desejava. Ele vai viver a sua aventura. E quando ele saiu, foi embora, certamente ele deu até logo para o seu pai. Ele se despediu da sua família, vai-se embora. Todas as despedidas, nós sabemos que são despedidas dolorosas. Despedidas geralmente machucam. Despedidas geralmente faz com que uma das partes, ou a que fica ou a que vá, deixe um coração partido. Nesta história, acredito que o filho está infeliz de viver a sua aventura, deixando um pai com o coração partido em casa. O pai está triste, mas está atendendo aquilo que é desejo do filho. O filho, contudo, com toda a sua riqueza, ele vai embora. Ele vai curtir a sua vida como bem aprouver, como bem havia planejado no seu coração. É possível, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo, é possível que ele tenha feito diversos amigos, é possível que ele tenha adquirido diversas pessoas para estar à sua volta, para curtir, enquanto ele ainda tinha riqueza. Mas chegou um determinado momento que o seu dinheiro acabou. Ele, não tendo uma boa administração, ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. E agora ele está sem nada daquilo de riqueza que o seu pai o entregou. Ele gastou absolutamente tudo que o seu pai havia lhe dado de riqueza. Atendeu a sua expectativa, atendeu aquilo que o seu coração queria, viveu a sua aventura, mas agora ele olha para dentro de si, ele olha para os recursos e ele não tem absolutamente nada. E veio a calhar que neste momento que ele havia perdido tudo, houve uma grande crise aonde ele estava. Nesta grande crise não existia, houve uma falta de alimento muito grande. Ele vai aliar-se a um cidadão daquela cidade, como o texto diz, ele vai procurar emprego, ele vai procurar um trabalho, ele necessitava se sustentar. O único trabalho encontrado por ele era cuidar de porcos. Ele estava numa situação tão complicada, tão delicada, que ele está com desejo de se alimentar da comida que os porcos comiam. Ele estava com desejo de comer um alimento que era destinado aos porcos, porque ele não tinha absolutamente nada. Ninguém dava nada para ele, ninguém produzia nada para entregar a ele. Então, neste momento, ele vai cair a ficha, se podemos assim dizer,
ele vai recobrar a sua consciência e ele vai perceber o seguinte: eu pequei, eu errei, eu jamais deveria ter saído da casa do meu pai. O arrependimento da decisão que ele tomara vem no seu coração. E agora que esse arrependimento vem no seu coração, ele que está caído, ele que está para baixo, ele que está humilhado, decide. Ele toma uma atitude, ele começa a preparar um discurso. Ele vai dizer o seguinte: eu vou levantar de onde eu estou e eu vou encontrar com meu pai. E quando eu chegar lá, eu direi ao meu pai: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Olha o que ele está fazendo. Ele está declarando publicamente que ele pecou e está manifestando arrependimento. Quando ele diz ao pai: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, pai, faça-me como um dos teus jornaleiros. Aqui eu quero abrir um parêntese e dizer algo para você. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós precisamos atentar para o seguinte: nós temos um Deus que é Pai. Eu vou repetir: nós temos um Deus que é Pai. E não adianta nenhuma pressão interna ou externa, não adianta o nosso adversário querer dizer a nós que o nosso Pai não vai nos aceitar porque erramos, o nosso Pai não vai nos aceitar porque falhamos. É evidente, esta é a mente que todo ser humano tem. Quando ele peca contra Deus, o adversário aproveita a fragilidade psicológica e coloca na mente do indivíduo que Deus não vai aceitá-lo. Só que você já viu um pai desprezar um filho? Jamais. Este filho pródigo, ele está indo para a casa do pai, e quando ele chega na casa do pai, ele vai falar aquele discurso que ele ensaiou durante todo o percurso, todo o trajeto que ele fez de volta para a fazenda. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem deixa ele terminar o recurso. O pai já abraça-o, já o beija, já abre as portas da fazenda, para todas as atividades da fazenda e fala para os seus funcionários, os seus criados: vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava perdido foi achado, o meu filho que estava morto, ele reviveu. Vamos comemorar, porque ele está de volta. Então, quando ele está naquela comemoração, o texto sagrado diz que vai entrar agora o terceiro membro desta família, que a parábola dá destaque. Quem é? O irmão mais velho. O irmão mais velho vai aparecer e vai dizer: ô pai, que negócio é esse? Eu estou aqui sendo fiel e obediente ao Senhor durante toda a minha vida, durante todos esses anos. O Senhor nunca sequer me deu um cabrito, pai, para mim fazer uma festa. Como assim? Esse aí pegou tudo que era direito dele, gastou tudo. Ele nem sabia onde o irmão estava, só que ele já estava fazendo um juízo de valor, dizendo: gastou com meretrizes, gastou com festas, com prostitutas, e agora está de volta. O Senhor está trazendo ele de novo para dentro da fazenda, para o seio da família. E o pai, neste contexto, dá uma declaração poderosa. Ele vai dizer: meu filho, tudo que tem aqui, tudo que está diante dos seus olhos é teu. Você nunca pegou porque você não quis. O teu irmão, precisamos comemorar porque ele estava morto. Não sabíamos aonde ele estava, porém agora ele está de volta. Ele reviveu. Para mim que sou pai, eu tenho razões para comemorar. É claro que nessa parábola está sendo apresentado o pai representando Deus, o nosso pai, e o filho pródigo é nada mais, nada menos que nós. Veja se não é assim que fazemos com Deus. Nós pedimos algumas bênçãos a Deus, e quando nós recebemos, nós entendemos que isto é o que temos direito. Nós decidimos afastar da presença dele. Vamos embora.
Deus deixa a gente ir, Ele vai permitir que você vá, porque algumas coisas Ele sabe, Ele só vai entender se Ele quebrar a cara. Eu já falei com Ele por intermédio da minha palavra, que aqui é o melhor lugar para se estar. Ele não compreendeu? Então deixa Ele ir, eu dou para Ele a bênção e deixo Ele ir para onde Ele quiser, viver a aventura dele. Só que quando você vive essa aventura, existe uma crise que você não conhece, existe uma crise que você ainda não vivenciou. Esta crise se instaura exatamente no momento em que você perde tudo que o Pai te deu. E aí, quando você perde tudo que o Pai te deu, você fica constrangido, com medo de voltar para a fazenda, com medo de voltar para a casa do pai, imaginando que o pai não vai te aceitar. Mas hoje aqui é uma noite profética, e Deus está com os céus abertos sobre a nossa vida, e Ele está dizendo: se algum filho meu afastou-se da minha presença, e saiu da onde não deveria ter saído, saiu de casa, eu estou de braços abertos dizendo: pode voltar, voltar uma festa quando você chegar. Pode voltar, eu vou parar tudo para comemorar a tua volta e a tua vinda. Nós temos um ledo engano de imaginar que quando nós pecarmos, nós não vamos receber de Deus a compaixão. Ainda hoje eu conversava com um dos pastores aqui da igreja, e eu estava dizendo a ele: irmão, todas as vezes que nós pecarmos, o evangelho de Cristo, Jesus Cristo, ele age totalmente o oposto de nós. Quando há arrependimento sincero, verdadeiro e real no nosso coração, não é imputado a nós nenhum peso de responsabilidade, nenhuma disciplina. Pelo contrário, quando eu me arrependo de fato, de coração, eu confesso o meu pecado e eu deixo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, você alcança misericórdia. E o que o diabo tentou fazer, ou tenta fazer com nós? O que o diabo, ele implanta e tenta incutir na mente daqueles que são filhos de Deus? Eu já disse isso aqui algumas vezes. Deus não espera que eu e você não pequemos, muito pelo contrário, Ele sabe que você vai errar. O próprio apóstolo Paulo disse na carta de Paulo aos Romanos que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E aí, pastor, quando eu pecar, o que eu tenho que fazer? Porque sempre quando eu peco, dá aquele peso de consciência, sempre quando eu peco, dá vontade de morrer, parece que Deus não vai me ouvir, eu quero desistir de tudo, eu fico com vergonha de mim mesmo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, João disse algo extraordinário. Sabe o que ele disse? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem diante do Pai um advogado justo e fiel que julgará a tua causa, julgará a tua vida. Levanta as tuas mãos para os céus, levanta, oh glória a Deus. Eu vou liberar uma palavra, e quem quiser ir recebendo, é só ir dando glória a Deus para receber. É possível que você esteja martirizando a sua mente por causa de um pecado. Sim, é possível que você esteja sofrendo porque você sabe que você falhou, e o diabo fica te acusando, dizendo: Deus não vai te aceitar, e isso causa uma depressão, uma angústia no seu coração. Mas os céus está aberto, Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou liberando perdão para a tua vida. A minha cruz, eu morri na cruz, foi exatamente para que nenhuma condenação há sobre a tua vida. Quem acredita nisso pode adorá-lo, quem acredita nisso pode celebrá-lo nesta noite. O pai está de um lado dizendo: eu estou aguardando ansiosamente o meu filho. O pai está em casa dizendo: ele pegou aqui o que era dele, foi embora. Não, mas eu ainda tenho esperança que ele vai voltar. Eu ainda acredito que a qualquer momento ele vem. E Deus, Ele sabe fazer você voltar para casa. Quando
este garoto saiu de casa, estava com sua riqueza, não existia nenhuma crise. A crise começou no momento que toda a riqueza dele acabou. A crise veio para ele entender: na casa do meu pai tem riqueza, na fazenda do meu pai há prosperidade, na casa da minha família eu nunca passei necessidade. E você não passa necessidade não é porque não tem dificuldade estando na casa do pai. Você não passa dificuldade é porque o pai está no controle, no governo, e quando falta alimento, ele diz: eu vou prover o alimento, eu vou fazer aparecer da onde não tem para sustentar você. E aí, na hora da crise, você não sabe fazer prover. Na hora da dor, você não sabe dar o remédio. Na hora do balançar da tempestade, você não sabe acalmar o vento. O que sustenta você não é a riqueza que o pai pode te entregar, não. Aqui tudo que tem é teu. Aqui tudo que você vê, o pai pode te dar. Tudo que os seus olhos enxergam, o pai disse: olha, eu criei para você, mas é para você ficar ao meu lado, me servindo com integridade, me adorando para todo sempre. O pai quer estar junto de você. Ao contrário, nessa bifurcação, temos o pai numa extremidade, um pai com um coração extraordinário, um filho com o desejo de viver uma aventura. O pai permite porque ele pede. E no outro lado temos o irmão mais velho. E o que é que o irmão mais velho está fazendo? Ele não sabe que tudo que o pai tem é dele. E quando o irmão mais novo volta, sabe o que ele faz? Pai, não é possível. Como que o senhor está fazendo uma festa para ele? Como que o senhor pode parar tudo aqui para... Está comemorando o quê, pai? Porque o irmão mais velho, ele está olhando por um ângulo errado. O irmão mais velho está preocupado com o irmão mais novo ser inserido e ter parte novamente na riqueza que o pai está produzindo. Só que o pai, ele não está preocupado com isso. O pai quer que o filho não se machuque. O pai quer que o filho esteja perto de casa. O pai quer que o filho esteja onde tem provisão. O pai quer que o filho esteja aonde tem remédio. E tudo que o pai está dizendo para o irmão mais velho é: ele estava morto, ele reviveu. Ele estava perdido, ele foi achado. Nas entrelinhas o pai está dizendo: meu filho, tudo que tem aqui é teu, fica em paz. Eu sei gerar riqueza para sustentar toda a minha família. Eu sei produzir riqueza, eu sei ter a provisão para dar a você. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra para você, porque hoje os céus estão abertos e o pai está dizendo: você se afastou de mim, né? Eu quero que você volte para casa. E aqui em casa o irmão mais velho não precisa ficar preocupado, porque eu vou prover alimento, riqueza e prosperidade para todos que estiverem na minha casa. O Senhor está dizendo: se estiver na minha casa, será sustentado pelo meu poder, será sustentado pela minha Quem aqui aceita ser sustentado por Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus mais alto que você já deu. Aleluia. Eu não preciso me preocupar quando eu pecar. Eu estou encorajando nesses últimos dias as pessoas a não ter medo de confessar o seu pecado. Vou dizer de novo, eu estou encorajando as pessoas nesses últimos dias: não tenha medo de abrir a boca e dizer: eu pequei, eu falhei. Porque quando você faz isso, você está sendo habilitado para voltar a viver a provisão que o pai tem em casa, que é para você. O que habilitou o filho pródigo a voltar para casa
não foi simplesmente a compaixão e o amor do pai. O que habilitou o filho pródigo a voltar para casa foi o arrependimento no seu coração e ele decidir: eu vou confessar para o meu pai o que eu fiz, eu vou declarar para o meu pai que eu pequei, eu vou abrir a boca e dizer: pequei contra os céus e diante de ti, não sou nem digno mais. Porque o nosso pecado vai dizer para nós, a partir da nossa justiça, que quem peca não é digno de estar diante do Pai. O nosso pecado, ele vai pressionar a nossa mente e dizer para nós mesmos que a partir da nossa justiça, que quem peca não é digno mais de ser filho, tem que ser escravo. Mas o evangelho de Jesus Cristo, quando veio na cruz do Calvário, ele veio para resolver exatamente isso. Vão dizer que você não é digno, mas quando você arrepender e confessar, você vai se arremeter à cruz de Cristo e você vai dizer: eu de fato não mereço, mas a graça dele me alcançou na cruz do Calvário, e eu posso ser reinserido novamente e ser chamado filho de Deus. Quem acredita, aplauda este Deus aí. Quem acredita, celebre a este Deus aí, bem forte, igreja. Levanta a mão direita para o céu e diga: eu sou filho. Não diga mais forte: eu sou filho. Eu tenho direito, porque eu tenho um pai. Fica de pé no seu lugar, aleluia. Você que é filho de Deus,